Bom, eu já estudo nazismo há um bom tempo. Se eu fosse indicar um livro, ou nesse caso aqui, um conjunto de livros, seria o Richard Evans. Esse aqui é o primeiro tomo, A Chegada do Terceiro Reich, que é uma obra realmente magistral, como diz aqui o subtítulo da obra. E se eu fosse pensar assim, bom, como é que eu explico o nazismo? Esse tomo inicial, A Chegada no Poder, é sensacional, porque nos coloca toda uma genealogia, no primeiro momento, de como é que o nazismo bebia das teorias ultranacionalistas, algumas delas inclusive racialistas, do final do XIX e das primeiras décadas do século XX. Aqui nós temos 5 obras. A Chegada do Terceiro Reich ao Poder, a segunda é o Terceiro Reich no Poder, e depois o Terceiro Reich na História da Memória e o Terceiro Reich em Guerra. E por último tem um livro que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Todos esses livros aqui estão descritos aqui para adquirir no link na descrição. Mas o que é importante da gente entender sobre o nazismo? Existe muita mitologia sobre o que aconteceu com Hitler, sobre teorias conspiratórias com diferentes membros da SS, e esse aqui é o tipo de livro autorizado, vamos dizer assim, e eu digo autorizado não no sentido pedante, mas no sentido de revolver literatura sobre o assunto, que nos dá um norte sobre como começar a estudar esse texto. E aí vocês podem me perguntar, mas começar a estudar lendo 3.000 páginas? Sim, porque aqui é um texto seguro, de um professor especialista no nazismo e na trajetória do Hitler, o Richard Evans, que nos coloca então uma série de questões. Esse primeiro tomo, ele acaba em 1933, com a chegada do nazismo no poder. Eu gostei mais do primeiro que do segundo, que é o Terceiro Reich no poder de 1933 até o comecinho da guerra. Por quê? Porque aqui ele me coloca todo o contexto, vamos dizer assim, de conformação de ideias que no finalzinho do século XIX eram tidas como absolutamente esdrúxulas. Um ultranacionalismo que olhava para a herança nórdica, um antissemitismo fervoroso, mas visto como quase démodé, como quase fora do seu tempo, e ele vai mostrando então como esses grupos, que eram bizarros, ali em 1897, 1904, pululavam, mas perdiam força e perdiam aderência. Mas como isso vai mudar então no final da Primeira Guerra Mundial, onde se começa a ventilar a ideia então que o Império Alemão e a grande nação germânica teria então sofrido uma punhalada nas costas, que teria sido feita então supostamente pelo Partido Social Democrata. Vejam, esse aqui é um livro que mostra que as tensões iniciais do nazismo sequer é com o comunismo, mas com a vertente social-democrata, que a gente poderia colocar no espectro político na centro-esquerda, e de como então as primeiras tensões vão colocar então um impasse entre o que seria a Alemanha do pós-guerra, do pós-primeira guerra, e de como que se encaixaria então uma república chamada então República de Weimar. Weimar é ao mesmo tempo a cidade do Goethe, uma cidade clássica das letras alemãs, do iluminismo germânico, e ao mesmo tempo é o símbolo da nova república fundada então com a decadência da Alemanha no pós-Primeira Guerra e com o início então de uma experiência republicana fundada em Weimar de 19 até 33. Então esse aqui é um texto focado em Weimar. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a cultura de Weimar em outro momento, fazer mais de um vídeo sobre isso, mas aqui é a Weimar nazista, dos camisas pardas, do movimento nazista, do jovem Hitler, e de como esse movimento então vai ganhando tração até 33. Então, se vocês quiserem uma leitura segura, sem aberturas conspiratórias, sem imaginar eventos, uma visão sóbria e muito bem pesquisada, A Chegada do Terceiro Reich é fantástico. E depois disso, obviamente, o Terceiro Reich no poder e depois o Terceiro Reich em guerra, que eu confesso que eu ainda não li, que é o último tomo do Evans. E o quarto volume não é sobre um recorte temporal, mas é sobre a historiografia do nazismo e a memória do nazismo, então um acerto de contas com
interpretações sobre a história nazista. E eu falei que ia comentar sobre o último livro das conspirações, que talvez seja do interesse de muitos seguidores aqui, que é o livro Conspirações sobre Hitler, em que o Richard Evans, depois da obra monumental, se interessa somente sobre os movimentos conspiratórios. E o Hitler realmente morreu, ele morreu num bunker, ele não está na Argentina, não está em outros lugares, quer dizer, aqui ele pega só um pouco dessa cultura pop sobre o conspiracionismo do nazismo, né, sobre o nazismo. Então é um livro que também vale muito a pena, porque é de fato um historiador absolutamente autorizado para falar de nazismo e história das conspirações. Então todos os livros aqui estão na descrição, adquiram, se inscrevam no canal e nos vemos em breve. Valeu! Porra! É isso.